Bom dia, crianças. Este vídeo é especialmente para Marli, do Grupo Espírita Servir Ponto de Luz. O tema escolhido, ele é bastante interessante porque fala da libertação espiritual. É no livro Cura e Libertação, na página 35. Diz lá: não acuse os espíritos desencarnados, sofredores pelos seus fracassos na luta. Porque é muito normal, na nossa evolução atrasadíssima espiritual, nós culparmos os desencarnados pelos nossos fracassos criados por nós próprios. E eu pergunto, quando será que nós cresceremos em responsabilidade? E eu peço, repare o ritmo da própria vida, examine receita e despesa, suas ações e reações, seus modos e atitudes, seus compromissos e determinações, e reconhecerá que você tem a situação que procura e colhe exatamente o que semeia. Quem passou essas informações foi o menino André Luiz. E eu volto a reforçar dizendo, o Espiritismo não se responsabiliza por pensamentos, atitudes e palavras daqueles que se dizem espírita. E eu vou deixar no ar para as pessoas pensarem, será que você tem problema? Ou você é o problema? Aí começa uma explicação dizendo mais ou menos assim: temos uma tendência de transferir a terceiros a culpa pelos nossos problemas. Então nós precisamos rever esse conceito, começar a crescer, começar a assumir com responsabilidade tudo aquilo que a gente projeta. Porque somos aquilo que acreditamos ser. Dificilmente admitimos a nossa parcela de responsabilidade pelos fracassos que enfrentamos. Então nós precisamos parar de culpar a esposa, o marido, o filho, a filha, o sogro, a sogra, a empresa que eu trabalho, pelos fracassos que eu enfrento. O ser humano está precisando se reorganizar, rever seus conceitos e ver aonde está falhando, aonde está errando. E não ter vergonha de dizer, eu errei, mas daqui para frente prometo não errarei mais. É o ajuda-te que o céu te ajudará, falado por Jesus de Nazaré. Será sempre mais fácil e confortável dizer que a culpa é do outro, seja ele chefe, empregado, professor, cônjuge, ou parente, ou governo, etc. Nem mesmo os espíritos inferiores escapam da acusação de serem os responsáveis pelos nossos tropeços. Num vídeo recentemente gravado por mim, eu afirmei, baseado em informação de Emmanuel, que até para ser perseguido pelos espíritos inferiores necessitamos ter mérito.
Porque se você não tiver mérito algum na mudança comportamental, fique tranquilo. Eles não vão perseguir você, eles não vão atazanar você. Eles só vão te perseguir, se aproximar de você, tentando demovê-lo das suas atitudes, se você começar a mudar, começar a se melhorar, começar a se transformar, começar a evoluir, começar a querer escapar desse círculo vicioso das trevas que nos acompanha 24 horas por dia. Quanto à possibilidade de sofrermos uma influência espiritual, não se pode negar que os espíritos inferiores eles conseguem sim nos atingir baseado no que eu acabei de informar. Interferir negativamente em nossa vida. Por que será que vocês acham que essa pandemia chegou no momento certo, na hora certa, na quantidade certa e chama-se pandemia? Porque na reurbanização das trevas para nós, os nossos irmãos que continuam lá já sabem que não vão poder continuar lá. Estão desesperadamente vindo para a terra buscar seus comparsas de outrora. Será que você não é um desses comparsas das trevas? Porque a terra está pululando de espíritos que não são flores que se cheirem, não. Todo mundo que está aqui neste momento reencarnado no planeta deixou um rabinho para trás. Deixou vínculos com alguém do passado. Porém, a lição do André Luiz, entidade espiritual que se manifestou através do Chico Xavier, é no sentido de que a maior parte das dificuldades que hoje nós enfrentamos resulta da natureza de nossas ações ou omissões, e não propriamente de alguma interferência espiritual negativa, a qual acaso esteja ocorrendo. Sempre será como causa secundária e nunca como causa principal dos nossos problemas. Por isso que Santo Agostinho pedia para que todos nós faça diariamente uma viagem para o seu interior. Vá se autodescobrindo e se auto-melhorando, mudando palavras, pensamentos, atitudes. A interferência espiritual inferior somente se processa pelo contato com as nossas próprias inferioridades. Então, toda e qualquer perturbação interna é reflexo das perturbações externas. Diga-me o que tu pensas, eu te direi quem te acompanha. Isso o Chico cansava de falar. Deve haver algum ponto de afinidade entre a maldade que vem de fora com o mal que ainda existe dentro de nós. Mas compete a você descobrir aonde está esse ponto negativo de atração. Nenhum espírito entra na minha vida se não tiver encontrado alguma porta que eu deixei aberta. E essa porta chama-se pensamento. Em alguns vídeos lá atrás eu estava falando sobre o pensamento. É importante as pessoas rever essas palestras. Por tal razão é que André Luiz adverte para não acusarmos os espíritos como responsáveis direto pelos nossos fracassos. Conta-se uma história que uma empresa estava quase à beira da falência. E o diretor fez uma pergunta para os funcionários se alguém sabia quem seria o maior responsável pelo fracasso da empresa. Até que alguém disse: eu tenho a resposta. No dia seguinte, essa pessoa
veio para o trabalho, trouxe um espelho de quase 1,5 m de altura, fixou perto do cartão de ponto e colocou um aviso. Olhe para este quadro e você descobrirá o maior responsável pelo fracasso da empresa. E todo mundo que olhava naquele espelho via sua imagem refletida, isto é, você faz parte do nosso fracasso. Note que interessante, é uma entidade espiritual, no caso André Luiz, quem está dizendo para não acusarmos os espíritos pelas nossas quedas. O André está no mundo espiritual e por isso tem maior amplitude de visão sobre este assunto. A interferência espiritual negativa, ela poderá até ocorrer, agravando os nossos padecimentos, mas ela não é a causa principal dos nossos problemas. A causa principal somos nós, cada um de nós. Essa é a verdade que precisamos encarar com maturidade. Quando a causa que está em nós for eliminado, os efeitos que saíram de nós desaparecerão. E não adianta procurarmos tratamentos espirituais nas casas espíritas sérias para afastar as energias negativas de nossa vida, se nós somos a própria energia negativa pulsando 24 horas por dia. Porque tem muitas religiões, e não é crítica não, que pedem. Traga uma peça de roupa, traga uma camisa, uma cueca, uma meia, um sutiã, uma calcinha. Será que abençoar essas peças de roupa resolverão a negatividade que está impregnada no meu espírito imortal? Paremos de enganar as pessoas com esse tipo de colocação, porque não há respaldo material e espiritual sobre o tema. Aí diz do outro lado, não adianta obtermos uma bênção espiritual se continuamos amaldiçoando a vida e as pessoas. Como querer que os passe nos cure se não deixamos passar a tristeza e a mágoa? Como pretender proteção para o nosso lar contra as forças negativas, se em casa impera o vício e a falta de respeito entre os familiares? De que forma eu posso desejar que os meus caminhos se abram, se meus pensamentos estão fechados na falta de confiança em mim e em Deus? De que nos adianta consultar os astros se não fazemos brilhar a estrela dos nossos talentos? São perguntas que somente cada um de nós individualmente poderá responder, mas tem que haver sinceridade nas respostas. Companhias espirituais que nos acompanham, que nos circundam, são atraídas, sim, pela nossa forma de agir, pensar e falar. Atração é a ideia central que não podemos perder de vista. A toda hora estamos atraindo energias e espíritos de conformidade com o nosso padrão de comportamento. Por isso que a nossa coloração áurica modifica-se a cada instante, dependendo da mudança do nosso comportamento e do nosso pensamento. Porque os desencarnados se aproximam de nós por essa coloração áurica. Então é preciso que a gente fique sempre num padrão alto para atrair companheiros de evolução alta também. A atração se rege pela lei da afinidade, ou seja, semelhantes se atraem
e os opostos se repelem. A regra elementar é de que o bem atrai o bem, repelindo o mal, e que o mal atrai o mal, afastando o bem. Então, cada um de nós, somos uma poderosa usina de forças, atraindo e repelindo vibrações e companhias espirituais, de acordo com a qualidade da nossa energia, a qual é determinada pela maneira como agimos, falamos e pensamos. Eu faço a minha energia, e esta, como um poderoso imã, vai ao encontro de tudo que se lhe assemelha. Por tal razão, André Luiz pede que reparemos mais em nós mesmos do que na interferência espiritual negativa que possa nos atingir. Não podemos ficar preocupados com o ladrão. Precisamos sim trancar as portas para que ele não tenha acesso à nossa casa, principalmente à nossa casa mental. Se conseguirmos erradicar o mal em nós, estaremos cortando os fios que nos ligam às más influências espirituais. Libertar-se de uma perturbação espiritual implica em cortarmos nossos vínculos com as sombras. Sombras exteriores se ligam pelas sombras interiores. O que me liga a um espírito maldoso é a maldade que alimenta as minhas atitudes e intenções. Portanto, reveja-as. O que me une a um espírito vingativo é a minha resistência em perdoar, em amar, ou pelo menos suportar o outro. O que me prende a um espírito triste é a tristeza que eu cultivo em meu coração. O que me faz atrair energias negativas é a negatividade do meu modo de pensar, falar e agir. Reveja esses conceitos. Passe ainda hoje em revista esses 3 temas: falar, pensar e agir. O Allan Kardec, codificador do Espiritismo, ele afirma que se não existissem homens maus na Terra, não haveria espíritos maus ao redor da Terra. E poderíamos completar: se não existisse algum ponto de maldade em nós, não haveria espíritos maus ao redor de nós. Devemos então, portanto, observar a nós mesmos para identificar por quais pontos as más influências estão se ligando a nós. Com absoluta certeza eu afirmo: as nossas imperfeições morais são os pontos de contato. E a melhor técnica para se afastar do mau espírito é, 2 pontos: o homem se tornar um espírito bom. Para que possamos entender bem a fundo essa colocação, no livro Sinal Verde, a nossa irmã Sheila, através do Chico, mostra-nos uma lista de 10 sinais de alarme, indicando em quais momentos nos aproximamos de uma perturbação espiritual. Prestem bem atenção, e se você está numa dessa faixa, fuja. Saia imediatamente dessa sintonia. Primeira, quando entramos na faixa da impaciência, quando acreditamos que a nossa dor é a maior, quando passamos a ver ingratidão nos amigos, quando imaginamos maldade nas atitudes dos companheiros, quando comentamos o lado menos feliz dessa ou daquela pessoa, quando reclamamos apreço e reconhecimento, quando supomos que o nosso trabalho está sendo excessivo, quando passamos o dia a exigir esforço alheio sem prestar o mais leve serviço,
quando pretendemos fugir de nós mesmos através do álcool do entorpecente, quando julgamos que o dever é apenas dos outros. Meditem bem nessas 10 orientações do nossa companheira irmã Sheila. Vamos então meditar nesses pontos. Refletir que através deles podemos mergulhar num padrão de energias negativas que trarão embaraços à nossa vida, se é que nós já não estamos embaraçados. Se já nos sentimos ligados a essas forças perturbadoras da nossa paz, procuremos o socorro espiritual no templo da nossa fé, mas guardando a certeza de que precisamos paralelamente extinguir labareda das inclinações infelizes. Afinal de contas, como dizia Chico Xavier, não adianta o diabo assoprar onde não há brasas. Fiquemos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. A você, Marli, o meu abraço de coração. Espero que esta pequena mensagem agrade a todos vocês do grupo. Se vocês realmente gostaram, entre em contato conosco. Será um imenso prazer voltar a gravar para vocês. Associação de Estudos Espíritas Nosso Lar, Rua Tunísia 97, Cidade de Salto, São Paulo, CEP 13.322.211. Um beijão no coração de vocês e que a paz de Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. Fique com Deus.